os atributos de Deus, quem Deus é. E nós, na semana passada, demos uma pequena introdução, sobre o conhecimento de Deus, sobre a importância de nós conhecermos a Deus. Nós demos uma introdução a esse estudo, nós falamos sobre o conhecimento do Senhor, sobre passar tempo com Ele, sobre buscar a face dEle, sobre conhecer os seus atributos, as suas características e buscar a sua face, nos esforçando na santificação. A Bíblia fala, sem santificação nós não veremos o Senhor. Então a proposta desse estudo é nós estudarmos atributo por atributo, e qual a importância disso, não apenas para, na Bíblia Sagrada, mas qual a importância disso para as nossas vidas? Tem toda a importância, por quê? Porque nós precisamos conhecer o Deus que nós dizemos servir, nós precisamos conhecer ao Senhor que nós falamos que servimos, ao Senhor que nós dizemos que adoramos. Então, não basta apenas nós termos algumas informações a respeito de Deus, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, nós vamos falar atributo por atributo de maneira cuidadosa, de maneira bíblica, para que a gente não venha criar, como algumas pessoas criam hoje, uma falsa imagem de Deus. As pessoas estão criando uma falsa imagem de Deus nas suas cabeças, nos seus pensamentos. Por quê? Porque Deus é um Deus que Ele cria baseado naquilo que Ele quer, baseado nos seus sentimentos, baseado naquilo que Ele espera de um Deus. Então, como nós dizemos aqui semana passada, é natural que algumas pessoas, quando a gente pregue sobre pecado, quando a gente pregue sobre santidade, essas pessoas começam a falar, esse aí não é o meu Deus é um Deus de amor, o meu Deus é um Deus que é amor, Ele não fala desse jeito, Ele não trata as pessoas desse jeito. Então as pessoas querem um Deus apenas de amor, elas aceitam apenas o atributo do amor de Deus, mas elas não aceitam os atributos de Deus na sua totalidade. Então, é importante nós conhecermos não apenas o amor de Deus, não apenas esse atributo de Deus, mas nós conhecermos Deus em toda a sua totalidade. Lembrando que essa busca, ela não se resume aos atributos. Deus tem atributos insondáveis, atributos que nem eu conheço, talvez nem você conheça. Então, Deus é maravilhoso, Deus é insondável, Deus não tem limite, não tem como nós limitarmos Deus em uma lista de características ou de atributos. O Senhor está acima de todas as coisas. Então, ao mesmo tempo, a proposta também desse estudo é incentivar os irmãos a buscarem não apenas um conhecimento sobre Deus, mas buscarem a face de Deus, buscarem a presença de Deus, buscarem uma intimidade com o Senhor, buscarem Deus em si, não uma ideia. As pessoas buscam hoje uma ideia sobre Deus, mas nós queremos buscar a Deus. Eu quero Deus, não quero apenas uma informação sobre, não quero apenas que alguém me diga como é Deus. Eu quero conhecê-lo, eu quero ter uma experiência real com Ele. Então, naturalmente, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens que conheceram a Deus como talvez ninguém um dia irá conhecer. Mas esses homens não cessaram a sua busca por aí. Eles não pararam por aí. Eles não chegaram no momento da sua vida e falaram assim, olha, a gente já conhece tudo a respeito de Deus. Não, eles não cessaram, eles buscaram o Senhor, porque a Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Então, nós queremos incentivar, a proposta desse estudo também, incentivar os irmãos a buscarem, buscarem o Senhor, não apenas uma ideia. Não é suficiente nós conhecermos as Escrituras Sagradas, como a gente falou na introdução na semana passada. É evidente que a igreja precisa conhecer a Escritura. É evidente que a igreja precisa conhecer a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala o quê? Em Oséias 4:6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento. Então, o povo de Deus tem perecido porque falta entendimento das Sagradas Escrituras, falta entendimento sobre Deus mesmo, a respeito de Deus. Então,
Mas não é suficiente nós conhecermos as Escrituras, né, informações sobre Deus, enquanto não temos um relacionamento vivo com Ele. Então é muito comum hoje a gente encontrar aquelas pessoas que sabem falar 1 milhão de versículos um atrás do outro, né? A gente encontra muita gente que é assim, né? Fala 1 milhão de versículos e tem um versículo para tudo. Você fala, irmão, eu vou ali na sorveteria. O irmão fala, porque a Bíblia fala que não sei o quê. Tem irmão que é assim, né? Tem um versículo para tudo, mas não tem vida com Deus, não tem vida de oração. Então, eles têm informação, eles têm conhecimento, mas não têm vida, não têm devoção. Então, é importante nós termos as duas coisas, né? Essas duas coisas precisam estar ligadas, conhecimento e devoção. Apenas conhecimento traz orgulho e prepotência. Se a pessoa tem apenas conhecimento, se eu e você buscarmos apenas conhecimento, isso vai gerar orgulho e prepotência. Se a pessoa busca apenas devoção, vai trazer o quê? Orgulho, prepotência também e ignorância. Então, nós temos de um lado pessoas que só buscam conhecimento e nós temos de um outro lado pessoas que só buscam devoção. Eles têm muita devoção, mas são isentos de conhecimento, não conhecem nada e falam mal daqueles que conhecem. Quando alguém chega dizendo que conhece a Bíblia, né, falando princípios bíblicos, ele fala, não, a letra mata, né, o Espírito vivifica, é a velha desculpa, né? Do outro lado também tem os irmãos que conhecem muito e quando vê algum irmão buscando muita devoção, buscando muita vida com Deus, ele também fala mal do irmão. Ele fala, esse irmão aí é dado às experiências, né? Ele não conhece nada de Bíblia. Então, você percebe que tanto de um lado quanto do outro há uma arrogância, né? Há uma arrogância, há um orgulho de gente que conhece demais e de gente que é dado à experiência demais. Então, o que eu e você precisamos, né? Nós precisamos ter aquilo que Jonathan Edwards dizia, ter luz no entendimento, luz na mente e fogo no coração. Então nós precisamos combinar as duas coisas, né? Nós precisamos ter conhecimento e precisamos ter devoção. Precisamos sim conhecer as Escrituras, precisamos sim conhecer as doutrinas sólidas, as doutrinas mais importantes da Bíblia, mas também nós precisamos ter os nossos joelhos machucados de oração. Então, nós não podemos ir para um extremo e para o outro. É por isso que hoje a gente tem os dois extremos, né? Você passa em lugares, você vai em igrejas onde não se tem pregação, por exemplo. Não se tem Bíblia. Então, você vai em alguns lugares que não há pregação expositiva. As pessoas não ouvem a palavra. Chega alguém, fala uma palavra lá e faz aquela salada mista de versículo, né? E basta dar uns três gritos, uns 3 pulos, está todo mundo pulando, está todo mundo gritando, está todo mundo tal, e é isso. Então, de um lado a gente tem esse tipo de pessoa, e do outro lado a gente tem algumas igrejas históricas que batem no peito, dizendo que possuem o conhecimento do santo, possuem uma teologia sólida, possuem, né, conhecimento bíblico suficiente para debater até com Agostinho, né, para debater com qualquer teólogo de peso, mas não tem vida com Deus, não busca a Deus, não ora ao Senhor, não jejua, inclusive tem alguns que falam que o jejum é coisa de pentecostal. Não, jejum é coisa de gente aí que, né, eles gostam de... Você vê, então nós temos dois extremos. Então o que é importante? Nós conhecemos o Senhor. Por isso, esse é o motivo de nós estudarmos sobre os atributos de Deus, para nós conhecermos o Senhor ao ponto de não irmos nem para um extremo e nem para o outro extremo, para nós termos um equilíbrio santo. Eu acho muito bonito quando eu vejo irmãos que pertencem a igrejas históricas, eu vejo testemunhos de gente que está orando, de gente que está buscando, de gente que crê ainda na continuidade dos dons, né, com todo respeito aos irmãos cessacionistas, mas eu acho muito bonito isso. Do outro lado também eu acho muito bonito quando eu vejo os irmãos pentecostais preocupados com doutrina, preocupados com teologia, preocupados com conhecimento, preocupados em alimentar o seu povo com boa palavra. Então, é Deus que faz essas coisas, né? Então, Deus está trabalhando no meio da igreja,
né? Por mais que tem gente que fala que Deus não está trabalhando no meio pentecostal, que Deus não está trabalhando no meio reformado, mas Deus está trabalhando porque Ele não pertence a denominação nenhuma. Então hoje nós vamos começar com um atributo que é o atributo dos atributos. Nós vamos estudar hoje sobre o atributo da santidade de Deus, né? Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Quando nós falamos que Deus é santo, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Queria perguntar para vocês. Tá? Não se preocupe, porque a gente está gravando, mas talvez, né? Não vai dar para ouvir vocês, a gente pode cortar, mas não tem problema, tá? Pode falar. O que vem, Ju? O que você pensa sobre a santidade de Deus? Quando fala Deus é santo, o que vem à sua mente? Que eu não sou. Oi? Que eu não sou. Que você não é. Sim. Sim. Sim, uma ótima resposta. Você? Eu sinto vergonha. Vergonha do quê? De chegar e achar que estou tão perto dele, ele é tão sofrido, tão pecadora, sabe? Às vezes eu sinto assim. Sim. A santidade dele é tão grande que deixa a gente com constrangido. Sim. Você? Eu penso em poder. Poder de Deus. Poder? Ele fala que ele é santo, associa isso ao poder da grandeza. Amém. Jéssica? Oi? Puro? Boa resposta também. Então, quando nós falamos Deus é santo, né, a imagem que nós temos, todas essas que vocês falaram, né, são coisas que vêm à nossa mente, né? Eu não sou santo, né? Depois, eu sou pecador, né? Deus é poderoso, poder de Deus, né? E também pureza. Tudo isso tem a ver com santidade. Tudo isso tem a ver com santidade. A resposta de vocês está totalmente correta, né? Então, quando nós falamos que Deus é santo, todas essas informações vêm à nossa mente, mas você já parou para pensar que quando nós falamos de santidade de Deus, pouca gente para pensar o que isso significa? Quantas vezes na sua vida cristã você ouviu que Deus era santo, mas para você era uma coisa assim: Deus é santo, ok. Tá tranquilo, tá favorável, né? Não tá. Não tá, né? Deus é santo. A gente ouve e continua a nossa vida como se isso não fosse nada, mas por isso que é importante nós estudarmos os atributos de Deus, né? Atributo por atributo, porque nós, quando estudamos a santidade de Deus, nós vamos ver que isso é muito mais profundo, né, do que uma simples informação, do que uma simples palavra, santo, né? Eu gosto de um hino, que é do Jesus Culture, que traduziram, né, para o Brasil, é da banda Jesus Culture, que é Holy, Holy, que é santo, né? Se eu não me engano, aqui foi traduzido pelo Livres, que fala: eu não conheço outra canção que o descreva em perfeição. Ou seja, eu não conheço nenhuma palavra que consiga defini-lo. Eu não consigo cantar uma canção que consiga definir o Senhor na sua plenitude. A única palavra que eu consigo dizer para Deus, a única palavra que eu consigo expressar para o Senhor é santo. Santo é a palavra mais alta que eu tenho. Santo é o conceito mais alto que eu tenho. Deus é santo, eu não sou. Deus é santo, me considero pecador. Deus é santo, Ele é poderoso. Deus é santo, Ele é puro, excelente. Ele está muito mais alto do que eu, né? Então, vamos lá, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Pensei que o pastor não ia abrir a Bíblia, né? Um estudo bíblico. Calma, irmão.
Vamos lá. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. O que está escrito aí? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, não é? Esse é um dos versículos mais lindos que a Bíblia tem. Então, essa é uma experiência que o profeta Isaías tem com a santidade, com a glória. A glória a gente vai falar um outro dia sobre a glória de Deus. Agora, é uma experiência que ele tem com a santidade de Deus, né? Isaías, se a gente for ver nessa passagem aqui, nessa experiência que ele tem, depois ele vai falar: Senhor, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou morrendo. Por quê? Porque os meus olhos viram o rei. O que ele quer dizer com isso? É muita santidade para um pecador como eu. Não tem a possibilidade de eu estar diante de um Deus assim. Então, qual é a primeira coisa que vem ao coração de Isaías? Qual é a primeira reação? Qual é a primeira coisa que acontece com ele quando ele está diante da santidade de Deus? Convicção de pecado. Convicção de que ele não é digno de estar diante de Deus. Ele não é digno de estar diante dessa santidade, né? A santidade de Deus, ela é considerada o atributo dos atributos, né? Esse atributo da santidade, ele dá luz aos outros atributos, né? Então, a palavra santo significa separado. Separado. Santo quer dizer separado. No caso dos crentes, no caso dos cristãos, como eu e você, separados para Deus, né? Paulo, ele fala o quê? Quando ele escreve as suas cartas, ele sempre escreve as suas cartas e ele se refere aos crentes como santos. Nós estamos fazendo a exposição de Colossenses e ele diz à igreja, aos santos da igreja de Colosso. Então, no nosso caso, santos significa separados para Deus. No caso de Deus, santo significa separado de tudo. Separado de tudo. Excelso, glorioso. Ele está separado. Nada se compara a ele. Então, quando diz que Deus é santo, é esse separado que quer dizer. Sua santidade, ela é a expressão mais completa do seu ser. Santidade é a expressão mais completa do ser de Deus. Então, ele está separado, não quer dizer que ele está longe. Estar separado aqui, falando sobre a santidade de Deus, não quer dizer que ele está longe de mim, ele está longe de você. Mas quer dizer que nada nessa terra, nem no homem, nem em anjo, nada nesse mundo se compara à sua santidade. Ele está separado disso tudo, né? Nós precisamos, alguns de nós somos chamados de bons. Aquele é um homem bom, aquela é uma mulher boa. Aquele é um homem muito abençoado, é um homem que ajuda muito o seu próximo. Aquela é uma pessoa que dá dinheiro ao próximo, que ajuda, né, uma obra social. Nós ouvimos muito isso. E quando as pessoas olham para esse tipo de gente, elas têm fala, nossa, eu me sinto até mal perto dessas pessoas, porque essas pessoas representam tanta bondade, né? Essas pessoas representam o padrão delas é alto, o padrão delas é excelente. Diante de mim, né? Um pecador diante de mim que às vezes não faço nada para ajudar ninguém. Então esse padrão realmente é complicado. Então algumas pessoas têm essa ideia de Deus, como se Deus parecesse com essas pessoas, como se Deus fosse alguém que apenas faz o bem, como se Deus fosse um de nós, né?
como aquele rock antigo, lembra? Lembra aquele rock? Que a letra é exatamente essa. E se Deus fosse um de nós? Mas não é. Não é. Deus não se parece com a gente. Deus não tem o padrão que nós temos, tá? Mas, pastor, a Bíblia não fala que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Eu não sou santo por mim mesmo. Eu sou santo por causa que Jesus é santo. Eu sou santo porque Ele é santo. Porque Ele foi o sacrifício. Ele fez expiação entre mim e o Senhor. Ele fez expiação pelos meus pecados. Então, através de Jesus, eu tenho santidade, eu tenho santificação. Agora, Deus é separado de tudo isso. Porque Deus não cabe. Né? Se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso, você já riu bastante, eu rio bastante também, é um dos filmes que eu gosto muito. Você vê ali Deus como se fosse um homem, né? A gente vê a representação de Deus ali como se ele fosse um homem e tal, mas aquele filme passa uma grande lição, né? Sobre a gente tem uma ideia, né, de que Deus faz as coisas assim, né, como a gente, mas não. Deus é excelente. A gente tem dificuldade de trabalhar com duas informações ao mesmo tempo. E algumas pessoas acham que Deus tem uma espécie de INSS. Deus tem uma espécie de um programa, né, de computador que vai ali, que nem no filme mostra, né, que ele vai respondendo as orações, sim, sim, não. E aí ele coloca sim para todo mundo, né, e dá a maior bagunça. Algumas pessoas têm essa ideia de Deus, mas Deus, Ele está acima de tudo isso. Deus não tem problema com quantidade de oração. Deus não tem aquilo que as pessoas falam que é para orar de madrugada, que a fila é menor. Isso não existe com Deus. Né? Deus não, ninguém faz fila diante de Deus. Ele é tão excelente, Ele é tão santo, Ele é tão poderoso, que Ele está em cada um de nós ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece o seu pedido de oração, Ele conhece o meu pedido de oração, Ele conhece cada um de nós. Quando a palavra é pregada, Ele aplica essa palavra no coração de cada um de modo personalizado, que só Ele sabe fazer. Então Deus é separado nesse sentido, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela está dizendo que não há nada comparado a Ele. Ele está acima de qualquer padrão moral. Qualquer padrão moral. Ele está acima de qualquer bondade humana. A sua pureza e beleza é o padrão mais alto e pleno. O seu nome, que expressa todos os atributos juntos, é santo. O nome de Deus, que expressa tudo aquilo que Ele é na sua totalidade, na sua plenitude, é santo. Quando nós falamos Deus é santo, nós estamos dizendo Deus é completo. Deus é excelente. Deus não existe. Deus é. Deus não existe, Deus é. Porque todas as coisas existem nele. Não Ele existe nas coisas. Não Ele existe no mundo. O mundo existe nele. Eu existo nele. Você existe nele. Amém? Amém. Então, isso é maravilhoso. O problema começa quando nós queremos encaixar Deus na nossa caixinha. Quando nós queremos encaixar o tempo de Deus no nosso tempo. Então, o problema começa aí. Deus é santo. Agora, tem uma coisa interessante no século XVIII. George Whitefield, você que já ouviu falar sobre George Whitefield, alguns falam Whitefield, né? Ele, juntamente com John Wesley, juntamente com Charles Wesley e outros amigos, eles começaram a buscar Deus. Eles se reuniam numa sala e eles começaram a buscar o Senhor, né? E eles eram chamados de Clube Santo. Eles todos, o grupo deles era chamado de Clube Santo. Por quê? Porque eles se reuniam num lugar onde cada um deles, né, incentivava uns aos outros a buscar mais a Deus, a gastar mais o seu tempo com Deus, a deixar as coisas banais para lá. Então eles se reuniam e ali juntos oravam, juntos estudavam a Bíblia, e eles eram chamados de Clube Santo, né? Eles haviam ficado tão perto do Senhor que ao pregarem, milhares de pessoas sentiam essa convicção.
quando eles pregavam ao ar livre, as pessoas não queriam muito ficar perto deles, porque sentia o seu pecado. Porque eles estavam tão perto, tão próximos de Deus, né? Eles, comparado àquelas pessoas, pobres pessoas, simples pessoas, as pessoas se sentiam mal, porque eles representavam uma santidade que para elas aparentemente não era possível. Então as pessoas sentiam, né, essa convicção diante do Clube Santo. E quando eles pregavam, as pessoas sentiam como se Deus estivesse ali. E realmente Deus estava ali, né? Então nós somos desses que acreditam que quando a Bíblia é pregada, Deus está falando, Deus está presente, né? E é triste que esse sentimento parece que se perdeu durante um tempo. As pessoas pararam de acreditar. Então algumas pessoas perderam esse temor de que quando nós estamos em sua casa, quando nós estamos ouvindo a sua palavra, nós estamos ouvindo a Deus, nós estamos diante de Deus, nós estamos diante da santidade de Deus, né? Então eles eram conhecidos por Clube Santo. Por quê? Porque eles eram homens santos de Deus. Eles eram homens santos de Deus. Moisés viu Deus face a face e sobreviveu. Nós estamos estudando a Bíblia toda junto e a gente já está em Deuteronômio, mas quantas vezes nós vimos Moisés diante de Deus, e a Bíblia fala que Deus falava com ele como falava um amigo, face a face. Do jeito que eu estou com vocês aqui, Deus falava com Moisés. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Agora, lembre que nós estamos estudando sobre a santidade de Deus. Moisés está diante de Deus, falando face a face com ele, né? Então quando Moisés estava diante dele, ele viu Deus. A Bíblia fala que ele desceu o monte com o rosto brilhando, né? O rosto de Moisés estava brilhando com a glória de Deus, e tiveram que cobrir o seu rosto, tiveram que cobrir o rosto dele, porque ele ficou muito perto de Deus. E quando ele pediu para ver a glória de Deus, ele já tinha visto sinais maravilhosos, ele já tinha visto o mar se abrir, ele já tinha visto um monte de coisa, mas para Moisés ele queria mais. Para Moisés não era suficiente, ele queria mais de Deus, e ele fala: Senhor, eu tenho um pedido. Moisés poderia pedir um monte de coisa, ele poderia pedir: Senhor, já levanta já, Josué, deixa eu descansar, mas não. Moisés pede: Senhor, mostra-me a sua glória. Olha que coração, olha que desejo, né? Ele já tinha visto a glória de Deus, ele já tinha visto Deus se manifestar de várias maneiras, mas mesmo assim Moisés diz: Senhor, mostra-me a sua glória. Um dos nossos maiores problemas é que nós nos sentimos satisfeitos facilmente. Nós ficamos acomodados facilmente, né? Nós ficamos tranquilos em Sião facilmente, a gente se acostuma facilmente, né? Buscou a Deus, orou um pouquinho, Deus trouxe um alento ao seu coração, Deus trouxe alegria ao seu coração, fala: amém, Senhor, obrigado, agora já posso passar um ano sem buscar a tua face, Senhor. Agora, Senhor, obrigado, até domingo no culto, a gente se vê. Então, as pessoas são muito fácil, elas são levados a esse descanso, a essa preguiça espiritual, a essa inércia espiritual muito facilmente. Moisés, ele representa um tipo de gente totalmente diferente, um tipo de gente que não se encaixa, um tipo de gente que não apenas conheceu a Deus, como Oséias diz, mas está prosseguindo em conhecer. Ele não tem apenas um conhecimento, ele não quer apenas um conhecimento, ele quer buscar a Deus, ele quer estar perto. Ele fala: Senhor, mostra-me a sua glória. E o Senhor fala: Moisés, nenhum homem viu a minha glória, nenhum homem me viu e sobreviveu. Moisés, você está entendendo o perigo? Vocês conseguem compreender aonde Moisés está entrando aqui? Mas mesmo assim ele fala: Senhor, Moisés está quase dizendo isso: Senhor, ainda que eu morra, Senhor, ainda que eu seja aniquilado, Senhor, ainda que eu não volte mais lá para baixo, mostra-me a sua glória. Eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ver o Senhor. E Deus fala: Moisés, você vai me ver de costas. E Moisés viu
Deus de costa e desceu com os olhos brilhando. Imagine se ele visse Deus de frente, ele não ia descer. Ele não ia descer. Ele ia morrer. Agora, que maravilhoso. A gente precisa entender que a santidade de Deus é algo que está além de nós mesmos. A santidade de Deus não se compara à minha santidade. A santidade de Deus não é igual à minha santidade. A santidade de Deus não é igual à santidade de Moisés. Aqui a gente tem a prova. Moisés desceu, teve que cobrir o seu rosto. Então, quando Isaías ele esteve diante da santidade de Deus, ele pensou que ia morrer. Ele disse: ai de mim que eu estou morrendo. Porque se Deus é santo e eu estou na presença dele, isso quer dizer que a minha situação é muito preocupante. Eu estou, como algumas pessoas diriam, em maus lençóis. Porque eu estou diante de um Deus, eu estou diante da santidade de um Deus que pode me consumir, que pode literalmente acabar comigo. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa visão alta. Nós precisamos ter essa visão alta, esse conceito alto da santidade de Deus, né? Para nós entendermos que Deus não é como nós. Então as pessoas pecam quando rejeitam esse padrão elevado da santidade de Deus. Então nós vivemos hoje na geração do mimimi. Nós vivemos hoje na geração onde as pessoas falam a respeito de Deus como se Deus fosse o seu namorado, a sua namorada. Nós vivemos hoje numa geração, você já viu as músicas hoje, eu não preciso falar, né? Vocês querem que eu fale? É incrível, né? Eu não preciso falar. Mas você já viu, as pessoas cantam músicas como se Deus, sabe, tivesse assim, muito perto delas. Tivesse muito perto, né? Então a gente vai ter músicas que dizem, por exemplo: Senhor, eu quero vestir os seus sapatos. Senhor, eu quero vestir a sua camisa com a manga maior do que os meus braços. Meus irmãos. Então é cada um, meu irmão. É cada um. A gente tem uma música aí falando que a menina diz que vai dar a chave da porta dela para Jesus, mas ele fala: Senhor, toma a chave do meu quarto. Não precisa fazer cópia. Senhor, não precisa fazer cópia, toma a chave aqui. Você imagina um Deus santo indo no chaveiro? Você imagina a excelência, a majestade de Deus indo no chaveiro e falando assim: olha, faz uma chave aí. Ah, não, precisa não. A cantora me deu. Que sentido que tem nisso? Então, nós temos hoje também, não vou falar o nome, uma outra cantora dessa mesma geração, né, postou esses dias no Twitter falando assim: ai, que vontade de apertar Jesus, de chamar ele de lindo, de bebê. Mentira. Ai, que vontade de apertar Jesus, chamar ele de fofo. Agora, eu faço uma pergunta para você: será que essas pessoas que nós estamos citando aqui, elas estão tendo esse padrão elevado da santidade de Deus? Porque eu não consigo estar diante de um Deus santo e falar para Ele que eu vou dar a chave da minha casa para Ele. Eu não consigo estar diante de um Deus santo e chamar Ele de fofo. A única reação que eu vou ter é no mínimo, a do profeta Isaías. E falar: Senhor, ai de mim que eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. E o pior não é esse, o pior não é os meus olhos ver o rei, o pior é o rei me olhar nos olhos. Então, é um padrão elevado da santidade de Deus. Salmo 50, verso 21, se você puder abrir, Salmo 50, verso 21 e 22.
Todos acharam? Leia aí, Gil, está escrito o que aí? 22, né? 21 e 22. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Eita. Amém? Vamos lá. Será que esses cantores estão lendo esse versículo? Não. Enquanto você assim agia, Deus está falando, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Deus está falando. Você pensou que éramos iguais, ou seja, você me tratou como se eu fosse qualquer amigo que você encontra na rua. Você me tratou, não, pastor, mas você tem que entender que eles estão falando sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é isso. Intimidade com Deus não é dizer, Jesus, você é fofo. Intimidade com Deus é isso que Isaías está tendo aqui. É quando Deus está tão próximo de mim que eu não chamo Ele de fofo, mas eu me pareço com Jesus. Eu passo a me parecer com Jesus. Então, santidade é o oposto disso daqui que a gente está vendo hoje nessa geração. Então, você pensou que éramos iguais. Agora, olha o que Deus fala. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei as minhas acusações. Meu irmão, eu estar diante de Deus já é complicado demais. Agora, Deus me acusar? Porque todos nós já ouvimos falar sobre acusação do inimigo. Não é verdade? Todos nós. Todos nós já fomos acusados pelos inimigos, o inimigo das nossas almas. Agora, uma coisa é o inimigo me acusando, porque é isso que ele faz, porque ele é o acusador, tá? E de um lado, a Bíblia diz que eu tenho um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo, que intercede em meu favor. Agora, se Deus está no papel de acusador, e aí, meu irmão? O que eu vou fazer? Vou cantar uma música, dizer que vou dar minha chave para ele? O que eu vou fazer numa situação dessa? Então a própria Bíblia diz: pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A Bíblia diz que é horrenda coisa, ou horrível coisa, ou terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, o que é isso? Não, pastor, isso aí é para trazer medo. Não, isso é para você entender que Deus é santo. Isso é para você entender que você não é igual a Ele. E Ele nunca vai ser igual um amigo seu. Mas pastor, Deus é o meu amigo. Amém. Ele é meu amigo também. Tá? Mas nunca Ele vai ser como um amigo como eu tenho vocês aqui. Nunca. Amém? Como algumas pessoas falam assim, Deus estava ali, Ele olhou e falou, não, Deus não é como nós, Deus está acima de nós, tá? Então Ele não cabe nisso, e esse tem sido o pecado de muita gente hoje. Certo filósofo, ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança, e o homem retribuiu o favor. Ele fez um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Você entendeu isso? Então Deus fez o homem, criou o homem à sua imagem e semelhança, e o que o homem fez? Retribuiu. Ele criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, todos querem um Deus que diz ok para você. Todos querem um Deus que concorda com tudo que você diz. Todos querem um Deus que fala assim, eu estou errado, é meio que errado isso daqui, mas assim, fulano também errou. Aí Deus fala, tudo bem, nem precisa se arrepender, eu te entendo. E hoje está na moda, né, as pessoas falarem isso também, né? Deus te entende, Deus entende você, como se Deus fosse um psicólogo. Deus entende você. Não, Deus sabe quem você é, Deus conhece você, Ele precisa te entender. Ele conhece você, Ele conhece os lugares mais escuros
do seu coração. E o fato dele não matar você e não me matar já é maravilhoso. Já é maravilhoso, porque um Deus santo, um Deus excelso, glorioso, querer ter um relacionamento com alguém como eu, que sou pecador, um miserável pecador, meu irmão, só pode ele ser completo nos seus atributos, né? E por ele se aproximar de mim, em algum momento da minha vida eu vou pensar e falar, eu devo ter dado alguma razão boa para esse Jesus se aproximar de mim. E a verdade é que eu não dei nenhuma, eu só pequei e só quebrei todas as leis dele. Foi só o que eu fiz. Mas ele, mesmo assim, me amou, enviou seu filho para morrer na cruz, né, por mim. E através desse seu filho, através de Jesus Cristo, nós podemos ter um relacionamento vivo, real, com esse Deus Santo. Então o homem retribuiu o favor, criando um Deus que se pareça com ele. A santidade de Deus não pode estar entre nada, não pode ser comparada a nada, né? Para tudo que se faz, hoje nós precisamos de um padrão, você concorda comigo? Para tudo que a gente faz, a gente precisa de um padrão. Por exemplo, como eu sei que sou feio? Vocês estão rindo por quê, gente? Vocês falam, porque estamos vendo, né? Porque é nítido, né? Sim, mas vamos por outro caminho, tá? Não vamos por esse caminho. Porque sou feio. Então tudo que a gente faz, a gente precisa de padrão, como eu disse. Como eu sei que sou feio? Vocês vão responder, porque é nítido, né? Porque está claro, né? Mas isso aí é bullying, tá? Isso é bullying, não vamos por esse caminho da humilhação. Como eu sei que sou feio? Por causa de um padrão existente de beleza na sociedade. Por mais que você goste ou não, há um padrão de beleza estabelecido. Há um padrão de beleza estabelecido. Por exemplo, como que eu sei que sou feio? Porque eu sei que tem gente que é bonita. Por quê? Porque o padrão de beleza está estabelecido. Qual é o padrão de beleza que está estabelecido? Magro, rosto bonito, cabelo bonito, tudo bonito. Esse é o padrão de beleza. É o padrão de beleza. Agora, eu não tenho nada disso. Então, eu sei que sou feio segundo esse padrão. Porque há um padrão de beleza estabelecido. E por haver um padrão de beleza estabelecido na sociedade, eu sei que eu sou feio porque eu coloco na balança, né? Eu coloco do lado de uma balança e do lado do padrão de beleza. O padrão de beleza vai pesar muito mais diante de mim, porque eu não estou dentro desse padrão. Então, vamos lá. Como eu sei que sou pobre? Como eu sei que sou pobre? Por causa também de um padrão existente, estabelecido na sociedade, né? Tem um padrão de riqueza muito bem estabelecido também. Muito bem, né? Porque tem lugares, por exemplo, que eu não sou bem-vindo. Tem lugares que você já entrou e você sentiu um peixe fora d'água. Por quê? Porque o padrão ali era muito alto. O padrão de riqueza era muito alto. E você entrou ali, praticamente você trouxe a pobreza. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Eu estava com a Ju esses dias, foi ontem? Eu estava com a Ju ontem, a gente entrou numa cafeteria no centro da cidade, muito chique, e só tinha gente rica. Eu falei para a Ju, eu estou me sentindo muito mal, porque aonde a gente olhava, a gente via gente bonita, gente rica, e sabe, eu ficava ali e falava, meu Deus do céu, eu acho que eu vou estragar o lugar, a gente precisa ir embora.
Mas por quê? Porque há um padrão de riqueza. Agora, da mesma forma que há um padrão, nós precisamos, todos esses padrões existentes, estabelecidos, padrões de beleza, padrão de riqueza, são por si só negativos. Todos esses padrões são baseados em pecados, baseado apenas em coisas externas, em coisas exteriores. Agora, seguindo a mesma linha de raciocínio, como eu sei que eu sou pecador? Como eu sei que eu sou imperfeito? Por causa do padrão alto de santidade de Deus. Por causa que Deus é santo. Se Deus é santo, eu sei que eu não sou. Se Deus é santo, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que sou pecador por causa que há um padrão muito alto estabelecido. Quando eu leio a lei, eu sei que está muito alto, está muito distante de eu conseguir guardá-la completamente. É por isso que eu preciso de alguém com um padrão mais alto que eu. Eu preciso de um Jesus que faça isso, que cumpra essa lei no meu lugar. Por quê? Porque ele tem esse padrão, eu não. Então, nós precisamos entender isso, que o padrão de santidade de Deus está muito acima de tudo. Certa vez, o pastor Paul Washer estava pregando numa universidade, e ele estava falando sobre expiação, e dizendo, ele estava dizendo, que Jesus morreu na cruz e os nossos pecados foram expiados, através do seu sacrifício. E um jovem se levantou quando ele estava pregando e perguntou para ele: como pode esse homem, falando de Jesus, como pode que um homem, apenas um homem comum, como que pode ele morrer há mais de 2000 anos atrás? Como que pode a morte de um só homem ter sido suficiente para expiar o pecado de quase toda a raça humana, de todos aqueles que ele chamou, de todos aqueles que ele chamou para ser salvo? Como pode a morte de um homem só? Todos os homens, bons e maus. Então, como que pode a morte de um homem só, 2000 anos depois, continuar salvando? E o Paul respondeu que a questão é que esse homem é mais santo do que os 7 bilhões de seres humanos no mundo. A questão é essa, que esse homem que morreu há mais de 2000 anos atrás, ele é mais santo do que toda a raça humana junto. O padrão dele é mais alto do que todos. Se colocássemos na balança todos os humanos, bons e maus, todos os lugares mais lindos, todas as estrelas, todas as galáxias e etc., ainda assim Jesus pesaria muito mais na balança do que tudo isso junto. Essa foi a resposta do Paul, e é exatamente isso. Por quê? Porque o padrão de santidade desse Deus está acima de tudo, é mais belo, é mais excelso, é mais glorioso do que tudo que se pode existir. Amém? Então, esse padrão é muito exaltado. Deus está acima de todos, está acima de tudo e acima de todos. Apocalipse 15:4 diz: quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Só tu, Senhor, és santo. Quando o salmista ele diz, só tu és santo, ele está dizendo que santo como Deus não tem ninguém. Só Deus é santo, só o Senhor é santo em toda a sua plenitude. Santidade é a essência de Deus, santidade é tudo que vem dele, tudo que ele faz é santo, tudo que ele é santo. Então, santo é a palavra que a gente, mais próxima que a gente pode encontrar para defini-lo, para tentar nos referir a ele. Então, pois tudo que ele faz também é santo. Por essa razão é que nós, a igreja de Jesus, nós, o corpo de Cristo, nos aproximamos dele com temor e com tremor. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Por quê? Porque os demônios também conhecem.
Agora, é interessante a gente viver numa geração que os demônios conhecem mais do que a igreja. Já parou para pensar? Os demônios creem e tremem. Algumas igrejas nem creem, nem tremem e nem temem. Algumas pessoas nem creem e nem temem. Então, a gente vive nessa geração onde esse padrão de santidade de Deus, esse padrão elevado, não tem sido levado em consideração. Muita gente vive como se houvesse um Deus, que é aquilo que a gente estava falando aqui, um amigo seu que depois você vai só contar para ele como que você errou e vai dar tudo certo, ele vai dar 2 tapinhas na sua costa e vai falar ok, está tudo bem. Mas não, Deus é santo, Deus é separado de tudo, Deus não está no mesmo lugar que eu, né, inserido na mesma vida que eu, inserida no mesmo corpo de pecado que eu. Deus está muito além de todas essas coisas. Então é por isso que nós bendizemos Ele, é por isso que nós adoramos Ele. Porque qual a expressão, qual a reação que nós vamos ter diante de um Deus assim? Quando você entende que você está orando a um Deus que é santo, a um Deus que é glorioso, a um Deus que é magnífico, você não tem uma reação, sabe, de estar falando com qualquer pessoa. Você não tem, você tem uma visão muito elevada. Você vai orar, você vai pensar nas palavras que você vai dizer. Você vai pensar naquilo que você está dizendo. Então, isso por si só é maravilhoso. Não sei se você já ouviu falar sobre o teólogo A.W. Pink. A.W. Pink diz que a santidade de Deus, primeiro, ela se manifesta, nas suas obras. A santidade de Deus se manifesta nas suas obras. Alguém abre em Salmo 145, verso 17. Salmo 145, verso 17. Salmo 145, verso 17. Quem achou pode ler. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. Tá. Em outras traduções diz que tudo que ele faz é santo. Ele é cheio de bondade, tudo que ele faz é santo. Todas as suas obras são santas. Tudo que ele faz é santo. Então a santidade de Deus primeiro se manifesta nas suas obras. Por quê? Porque se Deus é santo, as suas obras também serão santas. Tudo que ele faz, as obras de Deus são santas. Segundo lugar, a santidade de Deus se manifesta em sua lei. Romanos 7,12. Abre aí. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Pode ler. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. A lei de Deus é santa, os mandamentos de Deus é santos, são bons, são justos. Então, a santidade de Deus se manifesta nas suas obras e se manifesta na sua lei, se manifesta na sua palavra também. Terceiro lugar, a santidade de Deus se manifesta na cruz. Salmo 22, abre aí. Salmo 22, versículo 1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Esse é um salmo chamado messiânico. Quem lembra o que Jesus gritou na cruz? Sim. Ele gritou o que na cruz? Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? A mesma coisa que o salmista está dizendo aqui. Jesus repetiu essas palavras do salmista. Agora, como que a santidade de Deus se manifesta na cruz? Se manifesta pelo fato de Deus ser santo e tratar o seu filho da forma que trataria um pecador, porque o nosso pecado estava diante de Jesus. E por Deus ser santo, Deus pesou a sua mão sobre o seu filho.
Deus derramou toda a sua ira sobre o pecador. Não que Jesus era pecador, mas porque o meu e o seu pecado estava sobre ele. A santidade de Deus se manifesta na cruz dessa maneira, né? Porque se Deus é santo, logo o mais justo é o quê? É punir aquele que não é. Se Deus é justo, o mais comum é ele punir o pecado. O que nós esperamos de um juiz justo? Nós esperamos dele o quê? Justiça. Nós esperamos o quê? Que ele seja parcial? Não, nós esperamos que ele seja justo, que ele julgue não segundo ali uma pessoa que ele gosta, porque ele gosta de alguém, né? Mas ele julgue com justiça, e é o que Deus fez na cruz do Calvário. Então, a santidade de Deus também se manifesta na cruz por isso. Então, ele é todo santo. Então, tudo nele é santo, tudo que vem dele é santo também. A pergunta que fica, baseado nisso, né, é: se Deus é santo, né, por que ele ainda se relaciona comigo? Se Deus é santo, melhor perguntando, por que eu e você não fomos consumidos ainda? E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E em Lamentações também diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É por isso, misericórdia. Porque se Deus é santo, como ele pode se aproximar de mim? E detalhe, como ele pode se aproximar de mim, assim como Isaías, sabe, eu não morrer, eu não ficar como Isaías. Como que pode eu dizer que estou perto de Deus? Como que pode eu falar que conheço a santidade de Deus e ainda viver como se ele não fosse santo? Sabe, a gente não pode viver dessa maneira. Não há coerência nisso. Se nós dizemos que Deus é santo, a Bíblia fala nisso também. Sede santos, porque Deus é santo. Essa deve ser a nossa coerência. Então, por que ele fez o que ele fez e por que ele deu o pontapé inicial? A Bíblia fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E por que um Deus santo se aproximaria de um povo tão pecador? Por que um Deus santo, aí você olha lá para Êxodo, onde a gente passou na leitura, você olha lá, aquele povo que Deus tirou da terra do Egito, né, passava um dia e falava: porque você não deixou, Moisés, a gente morrer lá no Egito? Você trouxe a gente no deserto para morrer, Moisés. Deus trouxe a gente aqui para morrer, Deus trouxe a gente aqui para matar. E um Deus santo não pode. Ele não pode conviver com isso. Tanto que Deus se apresenta para Moisés várias vezes e fala: Moisés, a única coisa que eu te peço é sai da frente para eu matar esse povo. É mesmo. Moisés, dá licença. Moisés fala: não, Senhor, não. Os povos, o que diriam os egípcios? O Senhor tirou eles, mas não conseguiu levar eles para a terra e matou eles. Tirou eles para matar eles no Egito. Então, Moisés ainda tem audácia de se aproximar desse Deus, né? Deus falava com Moisés face a face, esse é o motivo, e Moisés interceder pelo povo, né? E o Senhor falar: tá bom, Moisés. Então, isso aqui é maravilhoso. Agora, por que nós temos esse privilégio de estarmos diante de Deus, né? Porque Ele fez isso com seu Filho. Por que Ele enviou o seu Filho? Por quê? Porque nós precisávamos de um Cordeiro Santo. Nós precisávamos de um Cordeiro sem mancha, sem mácula. Você leu lá em todo o Levítico, todo o sacrifício que deveria ser feito, deveria ter um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro puro. Então nós, da mesma forma, precisávamos de um Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula, para que o sacrifício de expiação em nosso favor fosse aceito. Se eu morresse no seu lugar, de nada adiantaria. Se você morresse no lugar do seu esposo, da sua esposa, de nada adiantaria.
Se você morresse no lugar do seu amigo, de nada adiantaria. Por quê? Porque o seu padrão está abaixo do padrão da lei. Por isso que nós precisávamos de um padrão elevado de santidade para que o sacrifício em nosso favor mesmo fosse aceito. E é por isso que Jesus, ele é esse Cordeiro. João Batista, quando olha para Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo. Ei, irmão, vocês não dão glória a Deus, vocês também é só... Vocês é só Jesus, mas vamos lá. Os irmãos é pentecostal, né? Então, esse sacrifício foi aceito por isso, porque Jesus, ele morreu em nosso lugar, porque ele é justo, porque ele é puro, e eu e você não somos, porque ele é bom, eu e você não somos, e enfim, porque ele é santo, e eu e você não somos. Não somos santos como ele é, ok? Não somos santos como ele é. A Bíblia nos chama de santos. Nós somos santos aos olhos de Deus por causa da santidade de Jesus, por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Mas nós não somos santos aos nossos próprios olhos. E não somos santos como Deus é desse jeito. A nossa santidade não se compara à santidade de Deus. Os sacerdotes, eles usavam, tenho certeza que você passou por essa leitura, eles usavam uma espécie de turbante, né? Eles usavam uma espécie de turbante que tinha uma faixa escrito santidade ao Senhor. Tinha uma faixa escrito santidade ao Senhor e era fixada na testa do sacerdote. E eles só podiam entrar para servir a Deus diante do templo, diante do lugar santíssimo, se ele tivesse com esse turbante escrito santidade ao Senhor. Agora, isso mudou hoje em dia, né? Tudo isso mudou. Eu não preciso hoje de um turbante escrito santidade. Eu e você não precisamos hoje de uma camiseta escrita santidade. O que nós precisamos é ser santos como Deus é santo. O que nós precisamos é de uma santidade que toque o nosso coração, de uma santidade que transforme o nosso coração, ao ponto de nós buscarmos santificação e nós estarmos mais próximos de Deus. Amém? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem acrescentar? Amém. Então que esse estudo sirva para a glória de Deus, sirva para que você tenha um padrão, um conceito elevado da santidade de Deus. Que a partir de hoje, quando você se aproximar dele, quando você estiver diante dele, você não olhe para ele como se ele fosse um amigo seu de escola, né? Mas você olhe ele como um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus que tirou o povo com mão forte do Egito, que fez eles atravessarem com os pés enxutos, o mesmo Deus que fez água sair da rocha, o mesmo Deus que abriu a terra e engoliu os blasfemos, o mesmo Deus que fez todas essas coisas e enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O mesmo Deus que é tão santo que a sua santidade pode me consumir, mas Ele escolhe me amar no seu Filho. Ele escolhe me amar. Romanos capítulo 5 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, ou seja, uma vez que pela fé nós fomos justificados, temos agora paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Deus, obrigado por esse estudo, obrigado.